Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje, no 21º programa, nós vamos continuar falando de TV de clube. Estamos recebendo Marcelo Gorodit. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bem, Júlio? Prazer estar com você aqui conversando. Então diz pra gente aí, como é que você recebeu a notícia de que agora, em 2025, a Flá TV ia mudar de comando? Cara, o Flamengo é um ambiente completamente político, né? Então, assim, de certa forma, a minha cabeça já estava se preparando para deixar o comando, porque eu já imaginava que, desde o dia da eleição, quando a gestão anterior perdeu, o candidato perdeu a eleição, já era de se esperar que trocasse o comando. Isso é a minha cabeça. Afetivamente, eu não posso negar que eu senti um pouco o baque, porque eu criei uma relação com a Flá TV assim, bastante emocional e bastante afetiva. Então, assim, o dia seguinte não foi muito fácil, mas na prática, de verdade, isso era absolutamente esperado e absolutamente normal que acontecesse. Mas como e quando surgiu o convite para você começar lá em 2019? Ah, bom, isso aí, na verdade, isso tudo começou em 2018. Ah, tá. Porque eu tenho uma agência, tinha uma agência de propaganda chamada X-Tudo na época. Sim. Eu fui convidado na época pelo então candidato a presidente Rodolfo Landim para fazer a campanha dele para presidente, a parte de comunicação. Aí nós fizemos a campanha, ganhamos a eleição, né? O presidente Landim foi eleito, e aí o então vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, convidou a agência para atender a conta do Flamengo, que significava basicamente gerir as redes sociais, e no meio dessas redes sociais já apareceu também a Flá TV, o canal no YouTube, que estava lá quietinho e a gente assumiu. Mas lá em 2019, quando vocês chegaram, como é que era o cenário? Quantos inscritos tinha? Quantos vocês Sim. passaram a ter? A gente, bom, na Flá TV, a gente tinha 1.200.000 inscritos, se eu não me engano, alguma coisa assim. 1.100.000. E entregamos agora no final de 24, né? Com 7.200.000 inscritos. Né? Isso para falar de Flá TV. Agora, as mídias sociais, eu gosto muito de falar dos números das mídias como um todo, geral. Tá? A gente tinha, nas mídias sociais do Flamengo, existiam 7 perfis, com 22 milhões de seguidores, mais ou menos. Nós entregamos agora, no final de 24, com 17 perfis, porque nós criamos perfil inglês, perfil espanhol, perfil futebol feminino, enfim, entregamos com 17 perfis e 80 milhões de seguidores no total. Então, assim, acho que a gente tem resultados, em termos de números, muito expressivos. Mas a sua empresa de publicidade, a X-Tudo, tinha experiência no online quando vocês entraram lá? Sim, a gente já atendia a outros clientes online, não a clubes de futebol. Ah, não, mas, clube de mas a futebol. gente era uma empresa do mercado. Na verdade, eu tenho 37 anos de agência de publicidade, de agência de comunicação. Então, eu comecei nisso, há 37 anos atrás, num mundo o mundo era analógico, não era só comunicação, né? Eu peguei toda essa transformação digital e desde 2013, 2014, a gente já começou a se desenvolver bastante no digital para os nossos outros clientes. Entrou o Flamengo, claro, é um bicho muito diferente, muito maior, com uma relação de consumidor com a marca Flamengo, que é muito diferente de uma marca comum, né? E eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar e que faz com que qualquer pessoa entenda a diferença. Por exemplo, se eu entro num restaurante e peço um refrigerante A, posso falar a marca de refrigerante aqui? Pode. Peço uma Coca-Cola e não tem Coca-Cola, eu tomo um Guaraná. Não vou morrer por causa disso. Agora, se eu entrar numa loja de produtos esportivos e pedir uma camisa do Flamengo e não tiver, eu não vou comprar do Botafogo. Né? Então, a relação é diferente. Né? E isso é uma coisa que, para uma agência de comunicação, também é bastante diferente na hora de cuidar dessa marca. Né? Então, no início, a gente apanhou um pouquinho, não vou negar, não. A gente cometeu alguns erros, a gente teve algumas dificuldades, e aí, com o tempo, a gente foi se acertando, como em qualquer cliente. Né? Por exemplo, eu atendo uma conta de lingerie. Porra, não uso lingerie. Pô, é óbvio. Mas você é obrigado a aprender, a entender de lingerie para poder atender uma conta de lingerie. Né? Então, eu vou atender o Flamengo. Pô, de Flamengo eu entendo, porque eu sou flamenguista, porra, né? De carteirinha, né? Tá aqui a minha tatuagem, o nome da minha cachorra, Filomenga. Mas atender a uma conta de um clube de futebol é um negócio bastante diferente de atender uma conta de uma marca qualquer que se encontra no supermercado. Mas você lembra quando começou a tua relação de torcedor do Flamengo? Quem te levou no estádio? Como é que foi que você começou a gostar do Flamengo? Conta aí pra gente. Lembro muito. Então conta aí. O meu pai é gaúcho, gremista, era, né, falecido, infelizmente. E quando ele veio morar no Rio nos anos 50, antes de eu nascer, era aquela época que o Botafogo ganhava tudo.
né? Então Já ele ouvi virou falar. botafoguense, Já ouvi daquela falar. geração Garrincha e tal. Então, quando eu nasci, ele imediatamente achou que eu ia ser botafoguense. Ah, E quando eu tinha 4 anos de idade, ele me levou para o Maracanã. Pô, com 4 anos de idade, você não entende muito do que está acontecendo, né? Todo fantasiado de Botafogo ele me levou no Maracanã. Fantasiado porque você não veste o outro time, você se fantasia. No Flamengo, não, você veste um ano. entendi. Então, eu fui fantasiado de Botafogo pro jogo e o Botafogo ganhou. Se eu não me engano, de 4-0, não vou lembrar mais, porque pô, tinha 4 anos. Mas eu sei que o Botafogo ganhou o jogo, porque naquela época o Botafogo ganhava tudo, nos anos 60. Aí já estou falando de 66, 67, por aí. Mas eu olhei para a torcida e falei, papai, eu quero ser aquilo ali, Ih. que era a torcida do Flamengo. E como é que foi a reação E dele? aí ele aceitou, de boa. E aí, a partir daí, acabou. Virei Flamengo absolutamente fanático, né? Não digo que eu sou Flamengo doente, porque doente é quem não é Flamengo, né? Então, virei flamenguista fanático. E eu virei Flamengo, então, por causa da torcida. Não foi por causa de nenhum jogador ou de nenhum jogo especial. Eu olhei para a torcida, vi aquela festa e falei, eu quis participar daquela festa, não quis participar da festa de outro time. Mas você chegou a ser sócio, chegou a participar de torcida? Não, aí eu passei a ser um cara, um arquibaldo, um cara que ia a todos os jogos, passei a ser viciado mesmo em Flamengo. E em 2011 ou 12 eu comprei o título de sócio do clube. Ah, tá. E aí passei a participar, fui conselheiro do clube, do Conselho Deliberativo durante alguns anos. Em 2019, quando eu comecei a trabalhar para o clube, aí por uma questão de conflito de interesse, você tem que se licenciar do conselho, eu saí do conselho. E lá a tua empresa X Tudo cuidava só da Flá TV ou cuidava de mais alguma área do Flamengo? Não, cuidava de todas as mídias sociais. Ah, todas as Todas mídias as mídias sociais. sociais do clube e tudo que fosse relacionado à propaganda. Tipo, fizemos comercial de televisão para o sócio-torcedor. Os comerciais de sócio-torcedor que foram veiculados na TV aberta, na Globo, no Sport TV e tal, fomos nós que desenvolvemos. Praticamente tudo que era relacionado à comunicação e à publicidade do clube. E chegando lá, o Flamengo deu um estúdio para vocês na Gávea ou fazia na X Tudo mesmo a tua empresa? Não, na verdade, assim, Quando no chegou caso, em 2019, né? quando nós chegamos em 2019, a gente tinha, Isso. aos poucos, a gente foi tendo algum espaço dentro da Gávea para colocar profissionais nossos lá dentro, que facilitava muito, porque é tudo muito veloz no futebol, acontece coisas no futebol e no Flamengo como um todo, todas as modalidades, acontece coisas o tempo todo. Então a gente percebeu que o trâmite, por mais que exista internet, WhatsApp, tudo, se a gente tivesse lá dentro era melhor. Então a gente acabou basicamente fazendo meio que uma base nossa de profissionais dentro do clube e mais um back-office, vamos dizer assim, dentro da agência. Entendi. Mas a parte de estúdio é outra coisa. Estúdio, a gente construiu um estúdio no Ninho já uns 2 anos depois. Sim. Você estava lá na época do pessoal do Ninho, aqueles meninos que morreram? Infelizmente, tinha um mês, né? Porque basicamente a gente assumiu a conta do Flamengo no mesmo dia que o Landim assumiu a presidência do clube, né? No dia 1º de janeiro de 19. Então, foi em fevereiro, um mês depois. E qual foi a postura da Flá TV? Fez matérias homenageando os meninos? Como é que foi? Fez na algumas época? matérias homenageando os meninos, fez o vídeo, que foi o vídeo mais triste da minha vida, que foi o vídeo que passou no Fla-Flu, no primeiro jogo, depois da tragédia. Foi muito duro, foi muito difícil. Né? Foi horrível, na verdade. Eu me lembro que eu acordei no dia de manhã, 7 e pouco da manhã, com o meu WhatsApp explodido, né, de gente me chamando e tal. Eu corri pro Ninho e estava aquela tragédia lá. E o carro-chefe das transmissões da Flá TV é o futebol, né? Sempre foi o futebol, mas a gente como é que cobria tudo. Mas como é que vocês faziam para atrair a audiência dos torcedores em outras modalidades? Olha, tem algumas modalidades que têm uma audiência natural. Tá? No futebol, a gente tem o futebol profissional, que sempre tem muita audiência, mesmo a gente fazendo as transmissões sem os direitos de imagem, né? Fazendo as transmissões em áudio, mas mesmo assim tem muita audiência. O futebol de base sempre teve muita audiência, sub-20, sub-17, sub-15, e isso a gente transmitia com imagens, e sempre teve uma ótima audiência. Mas vocês iam lá no estádio ou faziam Sim, no estúdio? a gente ia do estádio. Ia no estádio. Os jogos, normalmente, da base eram feitos na própria Gávea, com o mando do Flamengo. Sim, sim. E quando manda dos jogava outros fora. clubes, aí as TVs dos outros clubes produzem o sinal e passam pra gente. Ah, A que gente tem legal. acordo, a gente criou acordo com os outros Entendi. clubes. A gente também, tipo Flamengo e Vasco. Na Gávea, a gente produzia o sinal e passava para Vasco TV. E vice-versa. De São Januário, eles produziam o sinal e passavam para a gente. Isso na base. Aí o basquete também é um esporte que tem uma audiência cativa. Sim. Então a gente transmite também. A gente transmite NBB, transmitiu o NBB esses anos todos. Com imagens? Com imagens. Ah, tá. E sempre com uma audiência muito boa, muito boa. E aí outros esportes que têm uma procura, uma demanda de audiência menor. O vôlei tem uma audiência espetacular, mas o vôlei a gente não conseguia transmitir quase nada, porque realmente o contrato com o Grupo Globo é muito amarrado e eles não deixam a gente fazer nada. Entendi. Mas as outras modalidades, remo, polo aquático, judô, natação, ginástica artística, nado artístico, a gente transmitiu praticamente
tudo das competições, dessas modalidades. Tem uma atratividade um pouco menor de público? Tem uma audiência um pouco menor? Tem. Mas eu sempre achei que era muito importante transmitir, porque a gente precisava mostrar para o mundo que o Flamengo não é só um clube de futebol, que o Flamengo é o único clube do Brasil que efetivamente é um clube poliesportivo, que tem todas as modalidades. E aí, quando chegava perto das Olimpíadas, que é quando esses esportes têm um holofote, uma atenção maior da audiência, todo mundo já sabia que a Rebeca Andrade era atleta do Flamengo, que o Isaquias Queiroz era atleta do Flamengo, que a Rafaela Silva era atleta do Flamengo, que o Flamengo era multicampeão de remo, que foi 6 anos campeão direto durante a gestão, que o Flamengo era campeão de natação brasileiro. Enfim, então a gente achava importante mostrar isso, mesmo que no primeiro momento passasse, pô, mas por que os caras estão passando uma competição de remo, tem pouca gente assistindo. Mas, na verdade, a gente cumpria essa função. Disso? Qual era o retorno? É um retorno institucional. Flamengo, né? Um retorno institucional para o clube, de mostrar que o clube vai além do futebol, que o clube tem todas as modalidades. Isso acaba sendo muito importante na captação de alunos para as escolinhas dessas modalidades. Então acaba tendo várias importâncias, várias coisas secundárias, assim, vamos dizer assim, que são importantes também. E em março de 2020, como é que vocês fizeram para produzir conteúdo na pandemia? Cara, se eu disser para você que essa é uma resposta que vai te surpreender. Vou até beber água. Não, é boa, a resposta é boa. Na boa. época da pandemia, Sim. Claro, foi horrível para o mundo inteiro, sob todos os aspectos. Parou tudo. Isso não tem como dizer que foi bom. Mas para a Flá TV foi a época de maior crescimento. E por quê? Porque nós usamos uma estratégia inversa à de todos os clubes. Enquanto os clubes, todo mundo se fechou em casa, nós nos arriscamos ao aumentar a nossa grade de programação. Por quê? Porque o nosso raciocínio era, tá todo mundo em casa sem fazer nada, ninguém pode sair. Então é muito mais fácil fazer as pessoas assistirem. A gente só precisa criar conteúdo. Enxergaram o problema de outro... Como uma oportunidade. Como uma oportunidade, entendi. Na verdade, não tinha jogo para transmitir, não tinha nada. Mas, ao mesmo tempo que não tinha jogo para transmitir, a gente, nesse período, teve um acesso, por exemplo, aos jogadores muito maior, porque os caras também estavam em casa fazendo nada. Entendi. Então, era fácil fazer entrevista com eles por Skype. A gente botava eles para jogar videogame com um sócio-torcedor ao vivo, né? Porque o jogador adora jogar FIFA, essas coisas todas. Entendi. Né? Então, assim, a gente criou programas musicais, tudo quanto era músico e artista rubro-negro, fazia o cara tocar da casa dele, passava na Flá TV. Caramba. Então, a gente criou uma série de programas novos e uma série de lives. Eu nunca fiz tanta live quanto na época da pandemia. Fizemos uma live no Maracanã, todo mundo de máscara lá, levamos Jorge Jesus, levamos Xande de Pilares, levamos Mumuzinho, fizemos uma puta live dentro do Maracanã. Porra, na verdade, foi a época que a gente teve em termos de percentuais, um maior crescimento de inscritos. E audiências fabulosas. E vocês também foram ajudados, porque o time também de 2019 até agora conquistou muito, né? Sem dúvida. Time de futebol não também. tem a menor dúvida de que as coisas andam juntas. Isso. Né? Quer dizer, o sucesso das modalidades esportivas, de todas, porque o Flamengo ganhou tudo em todas as modalidades e categorias nesse período, ele nos ajuda a alavancar a TV também. Da mesma forma que a TV ajuda a mostrar todo o trabalho que está sendo feito dentro de cada uma dessas modalidades, mostrando treinos, mostrando bastidores, fazendo entrevistas, mostrando toda a estrutura que tem em volta dos jogadores, o Ninho do Urubu, nutricionista, enfim, toda a estrutura que existe, né? E na Libertadores de 19, você estava lá em Lima, estava aqui, infartei. como é que foi? Pensei que eu ia infartar. Naquela Libertadores, naquela final. A gente, enfim, fez as transmissões em áudio, mandamos uma equipe da Flá TV, como a gente mandava em todos os jogos, qualquer jogo, onde fosse, de então qualquer você não campeonato. foi pra Lima. Mas eu não fui para Lima porque teve um evento no Maracanã, não sei se vocês lembram. Lembro. E aí a gente fez parte da equipe foi para Lima, parte da equipe ficou aqui e eu dirigi a transmissão toda a partir daqui do Maracanã. Entendi. Entendeu? Rapaz, só posso dizer que eu tive que abandonar a transmissão no final, porque eu quase infartei, caí no chão, dar água, eu sou da época da primeira Libertadores, né? Então eu esperei 38 anos para ver o Flamengo ser campeão de novo. Mas então, já que você viu a primeira, as pessoas comparam muito, né? Sim. O time de 81 com 19. Tem alguma comparação? O que você Cara, a pode única falar? coisa que eu posso falar é que esses dois times têm em comum é que eles eram muito superiores aos outros. Sim. Né? O time da geração Zico, vamos chamar assim, você que viu. foi um time mais longevo, né? Ele teve assim 10 anos em que ele ganhava muita coisa. Até porque os jogadores não eram vendidos, não tinha, era muito diferente de hoje, né? Entendi. Os jogadores ficavam, entendeu? O Leandro fez a carreira inteira no Flamengo, né? O Zico foi e voltou, o Júnior foi e voltou. É diferente, é muito difícil comparar, porque o futebol jogado já era diferente e as relações dos jogadores com o clube eram completamente diferentes também. Agora, o time de 19
era fabuloso. Era um time assim, jogando, era um time que, porra, fabuloso jogando também. Mas o de 81 também era. É muito difícil comparar. O futebol era muito diferente. Agora, igual o Zico não vai ter, esquece. Pode falar de quem vocês quiserem, de 19, que ninguém chega perto de vários jogadores do time de 81 que são incomparáveis. Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, são incomparáveis. Mas você pode citar, além das conquistas no futebol, a conquista em algum outro esporte que te deu o prazer de estar lá cobrindo? Assim, Tem. tipo um basquete, alguma coisa assim? Tem, cara. Eu tive uma. Eu diria para você, eu viajei muito, né, nesse período. Eu fui para Marrocos, para o Mundial, que a gente não ganhou. Eu fui para o Uruguai, que a gente também não ganhou. Fui para Guayaquil, que a gente ganhou. Fui para várias conquistas do time. Viajei pelo Brasil, tudo quanto é lugar. Isso, o time de futebol. De futebol. Mas, o time de Mas eu fiz uma viagem que. Você sempre pergunta qual foi a viagem que você mais gostou de fazer? Perguntar, sim. Foi para o Egito com o time de basquete. Foi campeão mundial lá. Ah, sim. Foi uma conquista espetacular. Entendi. Até porque, pô, a relação com o pessoal do basquete é muito agradável, é muito próxima, né? Então, assim, você praticamente se sentia dentro do time, né? E foi uma viagem fabulosa, maravilhosa, realmente. Foi a conquista do bicampeonato mundial de basquete. Sim. E de quem partiu a ideia de transmitir o conteúdo da Flá TV na Globoplay? Foi a Globo que procurou vocês? Não. Como é que foi isso? Foi parceria? Eu vou te falar. O Flamengo tinha um projeto de criar um streaming pago que fosse separado da Flá TV para ter conteúdos exclusivos. Sim. E aí eu falei, cara, para ter conteúdos exclusivos só tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é comprar direito de transmissão de algumas competições e colocar eles exclusivamente no que a gente estava chamando de Flá TV+, que era uma Flá TV paga, diferente do YouTube. Entendi. Uma era comprar direitos de transmissão, mas não tinha muita coisa para comprar, porque está tudo já vendido para a Globo. Isso. Né? Não tinha muito o que fazer. E o outro era fazer grandes documentários num nível Netflix e tal. Eu sempre senti falta disso, assim, a torcida saber quem foram os jogadores antigos. É isso. E aí eu falei, bom, mas só que para fazer esses grandes documentários, tem que ter dinheiro. Tem um custo de produção alto, que é a compra dos arquivos, que é a Globo que tem. Ah, tá. Entendeu? Quer dizer, como é que eu vou fazer um documentário sobre os 70 anos do Zico sem mostrar as cenas de bastidores que a Globo tem dele viajando para o Japão, por exemplo, em 81? Só a Globo tem isso. E o SEDOC é caro pra caramba. Então surgiu a ideia de a gente, e essa ideia partiu, vamos ser bem, vamos dar nome a quem fez, né? Vamos dar a fama para quem é justo dar. Quem teve essa ideia foi o Bernardo Monteiro, diretor de comunicação do clube na época. Sim. Ele que fez toda a relação com a Globo, ligou para a Globo, fez a gente negociar com a Globo para que a gente pudesse pegar a Flá TV+, e hospedasse ela na Globoplay. Então, a Flá TV+, você poderia assinar através da Globoplay, você que fosse assinante da Globoplay. E, como troca, a gente teve direito de usar todo o acervo da Globo, de Flamengo. Então, a gente fez trocentos documentários, fizemos vários documentários que ficaram só na Globo, na Flá TV+, usando o acervo do SEDOC da Globo, e em troca disso, a Flá TV+, passou a ser mais um canal dentro da Globoplay. O assinante da Globoplay, pagando uma mixaria mais, literalmente R$4, alguma coisa assim, teria direito a ter acesso à Flá TV+. E nesse tempo que você teve lá comandando a Flá TV, vocês já tinham tido a ideia de contratar a Glenda ou o João Guilherme? Sim, chegamos a conversar com a Glenda bastante, eu tive algumas reuniões com ela, mas, enfim, a gente trabalhava dentro de um orçamento bastante rígido, e não foi possível, não se chegou a um acordo financeiro. Ela era maravilhosa, ela estava muito afim de vir. Entendi. Teve uma campanha grande na internet, inclusive, na época, para ela vir. Lembro. Mas não se chegou a um acordo financeiro, não deu. O João, eu cheguei a conversar com ele na final do Mundial Sub-20, ano passado, que esteve no Maracanã, Flamengo contra o time lá da Grécia. O Olympiacos. Olympiacos. A gente chegou a conversar com ele para ele narrar aquele jogo como um teste, assim, vamos dizer assim, para ele. Não um teste para ele, mas para ver se a gente conseguia vender a assinatura, porque aquele jogo passou só na Flá TV+. Ah, tá. Então, para ver se isso ia gerar uma venda de assinatura, mas aí ele, na época, estava contratado da Paramount, e a Paramount não liberou. Aí ele não pôde. Mas a gente percebeu na conversa com ele que ele tinha muito interesse em mim. Entendi. Aí acabou o contrato dele na Paramount no final do ano. Isso. Infelizmente eu não estou mais na gestão, então não fui eu que pude trazer ele. Mas eu entendi. acho uma contratação espetacular. E vocês chegaram a fazer algum documentário sobre essa conquista do Sub-20? Fizemos, está na Flá TV+. Fizemos um só documentário. Quem tá lá. A gente cobrimos todo o ano desse time, desde a Libertadores que eles ganharem até a final do Mundial. Entendi. 6 anos lá à frente da Flá TV, qual foi o jogador do time que passou lá que você mais gostou de conhecer? Cara, tem vários jogadores
interessantes, que são pessoas ótimas, a maioria. A gente teve uma relação muito tranquila com os jogadores, mas eu diria que aquele jogador que eu achei mais assim, bacana de conversar, se eu pudesse ser amigo pessoal dele, eu seria, de sair para jantar fora e tal, eu seria o Davi Luiz. O Davi Luiz, ele é completamente diferente de tudo. Né? Ele é uma cabeça diferente, o cara, enfim, tem uma educação diferente, tem uma maneira de enxergar a vida diferente, tem uma característica, tem uma generosidade com a garotada, uma generosidade com a gente, da Flá TV, completamente diferente de tudo. Eu diria que, assim, se eu pudesse escolher, cara, você tem que ser amigo de um dos jogadores que você conheceu lá. Eu gostaria de ser amigo do Davi Luiz. Mas me dei bem com todos. O Arrasca é ótimo, o Felipe é ótimo, todos eles eram ótimos. E de treinador? Cara, de treinador, cara, o cara mais... O treinador mais acessível. O treinador é uma coisa interessante para a Flá TV. Porque todo mundo acha, a Flá TV está lá dentro, tem acesso a tudo. Não é assim. Eu ia perguntar Não é tão simples assim. E essa variação de quando a gente tem mais acesso para quando a gente tem menos acesso é muito em função do treinador. Do treinador abrir para a gente ou não. Isso. O treinador mais acessível do período inteiro foi o Dorival. O Dorival Júnior é extremamente acessível. Né? Outros também foram. O Paulo Souza, muito acessível. O Jesus dependia do dia. Né? Alguns mais, outros menos. Mas assim, a gente sempre teve uma relação muito boa de cordialidade com todos os treinadores, mas alguns já deixavam a gente trabalhar com mais dentro, né? Outros não, fechavam mais o vestiário. Aproveitando que você falou do Jorge Jesus, você acredita que ele venha mesmo para a seleção brasileira? Acredito. E ele vindo, você acredita que ele leve pelo menos o Bruno Henrique? Dos caras que trabalhou com ele? Cara, eu acho que pode ser. Acho que ele leva mais gente além do Bruno Henrique. O que tu acha? Eu acho assim, primeiro, eu particularmente acho que ele é o cara certo no momento certo. Então explica. Porque Você que ele conheceu realmente é ele, um cara conversou, que... eu acho que ele está num nível acima hoje, né, dos treinadores que nós temos aqui. E eu acho que ele seria muito bem recebido pela torcida do Brasil todo em geral. Entendi. Acho que ele é um cara assim, ninguém... claro, pelo torcedor do Flamengo nem se fala, mas assim, qualquer torcedor de qualquer clube gostaria de ter o Jorge Jesus treinando seu time. Então, qualquer um vai gostar de ter. Então, isso já evita uma série de problemas, que qualquer um que a gente traz, desculpa o termo que eu vou usar, que toma porrada sempre. Eu acho que ele é um cara que vai tomar pouca porrada se ele vier. Entendi. Então, isso já ajuda muito, porque a seleção é um bicho complicado, né, cara? Se o Flamengo imagina a seleção. Segundo, ele é um desses dos técnicos estrangeiros, ele é um dos que sempre acompanhou e continua acompanhando o futebol brasileiro. Ele conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores. Acho que é um treinador que seria muito respeitado pelos jogadores, apesar do problema lá com o Neymar, é uma coisa que eles teriam que superar entre eles, porque se o Neymar informa para mim, certamente tem vaga na seleção. Mas ele é um cara que seria muito respeitado pelos jogadores, pela imprensa, por todo mundo. Né? E acho que ele quer vir. Assim, isso eu acho baseado no que eu vejo da imprensa. Não tenho nenhum contato com ele mais. Mas eu tenho certeza que isso é um desejo dele. Eu acho que para o Brasil ele só volta para treinar o Flamengo ou a seleção. Como no Flamengo não cabe mais, né? Eu acho que o Felipe tem que ficar muito tempo lá. Eu acho que a seleção é um caminho quase que natural e acho que seria um desafio interessante para a carreira dele. Porque ele também, sabe, ele não tem tanto espaço da Europa pela barreira da língua. Ele não vai para a Premier League, não vai para a Itália, não vai para a França. Então ele vai ficar em Portugal ou na Arábia, ou no Brasil. Né? Então acho que para a carreira dele, no Brasil ele já ganhou tudo com o maior time das Américas. Do mundo, o maior time do mundo. Na Arábia também já ganhou tudo. Em Portugal também já ganhou tudo pelo Benfica. Que desafio ele tem na carreira dele? Ele não tem mais problema financeiro. Né? Então, acho que a gente tem que se sentir desafiado. Né? Eu acho que o maior desafio que ele poderia ter na vida agora é treinar a seleção brasileira. Acho que teria um apoio maciço. Agora vamos falar de partes tristes tua lá no Flamengo, nesses 6 anos. Você chegou a cobrir o enterro do seu Deni e do Adílio? Cara, que coisa difícil. Né? Desculpa comentar não, isso, claro. mas teve lá, né? Estamos lá para isso. A gente cobriu, sim. Especialmente do Adílio, que foi na Gávea, né? O velório foi todo na Gávea. E para mim, assim, o do Adílio foi demais, porque o Adílio, cara, eu vou te falar, você me perguntou sobre a minha relação com os jogadores atuais. Mas a minha relação com os ídolos do passado, que foram os meus ídolos da minha adolescência, foi uma relação espetacular. Até primeiro porque eles estão mais acessíveis, porque eles têm tempo, né? Eles não estão treinando todo dia. Entendi. Então, eu fiquei amigo. Aí sim, fiquei amigo de ligar, puxar o telefone e ligar. Do Moser, do Andrade, do Adílio,
Porra, do Zico, eu falo com ele bastante, se precisar, não tem problema. Ele tem uma agenda mais complicada, mas falo. É o Leandro, que é maravilhoso. Agora, o Adílio era uma pessoa muito especial. Sim. Porque o Adílio, além do craque que foi, do ídolo que foi para mim, ele é o cara que vivia batendo papo comigo lá o tempo todo, né, cara? Não sabia. O cara vivia lá na comunicação, resenhando com a gente e tal. Isso. E é um cara que você sabia que na vida dele, a função dele hoje no clube, ele era presidente do Flamaster, né, que é o time lá dos clubes, Tá. e ele ajudava muitos jogadores, porque os jogadores daquela geração não ficaram ricos. Né, e muitos, ao contrário, ficaram muito ruins. Ele ajudou muitos jogadores de todos os clubes, não só do Flamengo. Então ele é uma unanimidade assim, entre esses jogadores mais veteranos, sabe? Então foi um momento extremamente triste, né, assim, meu lá no Flamengo. Acho que foi um dos momentos mais tristes, né? A questão dos garotos do Ninho. E essa questão do Adílio e do Sodenir. O Sodenir também é muito especial. O futebol sentiu muito, os jogadores sentiram muito. Né? Ele era queridíssimo de todo mundo. Né? Eu fiz alguns velórios na Gávea, né? Cobri o velório do Apolinho, que foi na Gávea também. Esqueci. E foi também. Pô, Poxa. quem é da minha geração, Quem é que não conhece o Apolinho? viveu a vida inteira, né, convivendo com ele. Né? E o que você pode dizer do Apolinho como jornalista? O que você achava dele? Eu gostava. Jornalista flamenguista, porra. Jornalista que comentava roubando no jogo, porra. Não tem como não gostar, né? Mas tu gostou da passagem dele como técnico do Flamengo? Não, como técnico ele foi mais folclórico do que técnico, né? Mas foi bem. Teve suas vitórias lá também. Naquele momento foi divertido. Tem muitas histórias dele com o Romário daquela época e tudo. Mas, porra, e cobri um velório que não é uma pessoa tão conhecida, mas é o maior colecionador que teve na história do Flamengo, chamado Eduardo Vinícius. Já ouvi falar. Que foi o curador do Museu do Flamengo. Sim. Esse era amigo meu pessoal da arquibancada. O cara que, antes da Flá TV, muito antes, é o cara que ia para jogo comigo sempre. Isso. No futebol e no basquete, que eu sempre frequentei o basquete também. Entendi. E esse também faleceu, alguns velórios, infelizmente. Nem tudo são flores, né? Nem tudo é bom. E quando criaram o museu, a Flá TV teve alguma parceria de filmar lá dentro do museu? Cara, a gente aumentou a audiência? Como é que foi isso aí? Além de ter a cobertura toda que nós fizemos do museu, a gente semanalmente fazia um vídeo no museu. Sempre levava um craque do passado no museu e fazia um vídeo lá. Cheguei a ver um. Né? Fizemos vários vídeos. E a gente tinha um espaço dentro do museu. Né? Tinha. Eles fizeram uma sala da Flá TV dentro do museu. Tá. Né? Então, que mostrava... Tinha uma conversa virtual entre o Júnior e o Zico dentro da sala da Flá TV, como se fosse uma entrevista e tal. Então, a gente tem uma relação muito legal com o museu, que foi na minha opinião, uma das maiores realizações da gestão passada. E você chegou, já que você falou do teu ídolo do passado, a trabalhar com algum na Flá TV? Sim. Assim, de comentarista? Sim, o Raul Plasman foi comentarista da Flá TV por, acho que 2 anos. O Atilson foi nosso comentarista por 2 anos também. Foi? Né? Teve o Raul, teve o Atilson. E, assim, a gente procurava em praticamente todos os jogos levar um convidado. Então, eu diria para você que da geração de 81 para cá, todos já foram. Todos, cara. Do time de 81, todos. Aí já foi o Pet, aí ia todo mundo, cara. Beto, Zé Roberto, todos. O Maurinho, dos menos votados aos mais. Entendi. Todo mundo teve na Flá TV em algum momento com a gente. Comentando. E fixo eu tive o Atilson e o Raul como comentaristas mesmo contratados durante algum tempo. E essa ideia que eles tiveram agora de passar os jogos do Flamengo para o exterior, vender para o exterior. Quando você teve lá também tinham tido essa ideia? A gente fez isso. Em 2019, quando a gente começou a transmitir o Campeonato Brasileiro, a gente, para fora do Brasil, a gente abriu o YouTube, só que a gente fez de graça, não fez cobrando. Tá. A gente também transmitia por exterior. Mas transmitia em português ou em... Não, em português, com a imagem normal. A mesma transmissão, do mesmo jeito que eles estão fazendo. A diferença é que a transmissão deles para o exterior, da Flamengo TV agora para o exterior, não é gratuita através do YouTube, ela é paga através de uma plataforma, flamengo.live, uma coisa assim. Entendi. E você joga futebol? Rapaz, eu não tenho mais idade para isso, né? Estou todo estourado. Isso. Mas eu jogava, sempre gostei de pelada e eu acabei virando técnico do time da Flá TV. A gente montou como é que foi time. as campanhas? Isso foi maravilhoso. Foi uma das coisas mais divertidas. E assim, era muito legal, porque o time da Flá TV, além de a gente jogar as competições e querer ganhar e tal, chegamos em segundo lugar, inclusive, uma vez e tal. Jogamos 3 vezes, uma delas a gente chegou em segundo. Que foi a primeira, a nossa estreia na Copa Sérgio, a gente foi o segundo colocado. Foi 24, 22. Foi 22. Então já tem... Em 22 a gente foi vice-campeão, em 23 a gente foi mal, e em 24 a gente foi razoável. Chegamos às quartas de final. Mas, assim, o legal era a integração. Porque o que acontece? A gente tinha tem pessoas, a Flá TV tinha muita gente.
Né? A gente já estava, para você ter uma ideia, quando a gente saiu em 24, para a TV empregava 82 pessoas. Sim, mas aí o estúdio já era no Ninho. A gente tinha um estúdio no Ninho e a gente tinha as Isso. produtoras, porque a Flá TV ela tinha uma produtora que fazia os vídeos gravados, Ah, tá. uma produtora que fazia as transmissões ao vivo e a minha empresa que fazia a gestão disso tudo e contratava os talentos, como a gente diz, né? O locutor, comentarista, repórter, E quem roteirista, era nosso. E quem foram esses talentos? Tu pode Posso destacar falar alguns? todos. Cara, tem descobertas aí, né? Então pode falar. Eu tenho o Emer Show, que eu considero meu afilhado, assim, uma descoberta. Ele tinha ganho um concurso de radialista das favelas, uma coisa assim. Um menino extremamente... Trabalhava na Rádio Tupi, fez um trabalho pequeno, meio estagiário na Rádio Tupi. Isso. A Júlia também, repórter, era estagiária da Rádio Tupi. Então, são pessoas que a gente trouxe para o mercado, que eu tenho um puto orgulho. São pessoas muito simples. Então você e que foi um descobridor de talentos também no jornalismo. Isso, cara, é o que eu mais me orgulho, cara. Isso. E a gente formou uma família. Nós viramos grandes amigos e continuamos nos falando até hoje. E o Jorge Eduardo? O Jorge Eduardo foi um cara que eu trouxe quando eu precisei trazer. Quando a coisa começou a crescer um pouquinho, eu falei, cara, não dá mais para eu ficar fazendo roteiro e dirigindo sozinho. Entendi. Porque às vezes tem dias que tem 2, 3 jogos ao mesmo tempo. Aí eu trouxe o Jorge Eduardo primeiro, que é um cara que teve uma experiência em TV, uma enorme experiência em rádio. E depois eu trouxe o Duda Monteiro para fazer par com o Jorge Eduardo, que é um cara que ficou 28 anos na Globo. Era o ponto do Galvão Bueno na Globo. Ah, pra você ter uma ideia. Então trouxe pessoas boas. Não, pessoas craques do mercado. Isso. E trouxe algumas jornalistas depois também, que o orçamento aumentou, né? Que foi aumentando ao longo dos anos. A gente trouxe alguns jornalistas mais experientes. A gente trouxe a Luana Trindade, que já era da ESPN, Sport TV. A gente trouxe a Júlia Costa, que foi da Globo, fazia os jornais locais da Globo. Aí trouxemos mais um segundo locutor, trouxemos o Bruno Pet, que era um fenômeno da internet, comentarista. Eu lembrei dele. Trouxemos o Betão, que era do Charla, para ser comentarista sim. também, o Beto Júnior. Enfim, aí a gente foi crescendo, né? E aí trouxemos essa equipe toda. Mas no futebol, o legal é o seguinte: o Emerson está lá narrando, mas ele nem conhece, às vezes, o cara que está aí, o editor que está lá na produtora, só editando. Isso. Então o futebol serviu para juntar essa galera toda em torno do time Isso. e as pessoas se conhecerem e realmente, assim, virou uma família. A gente tem um grupo de todo mundo da Flá TV e a gente se fala e se diverte até hoje, virou um grupo de amigos. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Para você ter uma ideia, a gente, no último ano, 24, a gente contratou o Olivinha, que encerrou a carreira no basquete, e a gente trouxe ele como comentarista do basquete. Deu E ele certo. virou o centroavante do meu time de futebol. E foi o goleador da Copa Sérgio. Entendi. Foi o segundo lugar, acho que, de goleador da Copa Sérgio. Teria sido goleador se a gente tivesse chegado na final. E o Blue Thierry que teve aqui semana passada? O que você pode falar dele? Ele não joga nada. Assim, como jornalista. Como jogador, nada. Como jornalista, muito bom. O Blue Thierry é outro cara sensacional que a gente achou também. E, além de ser um jornalista muito bom, muito detalhista, muito perfeccionista, que realmente quer... Cara, ele senta do lado do editor, ele quer ver o detalhe, um cara muito legal nesse aspecto. É uma pessoa muito boa. É um outro cara que eu considero assim, que fiz um amigo. Aliás, todos eles. O Butcher virou um amigo também. Na entrevista dele, ele falou que a Flá TV, quando o Flamengo perde, toma pressão nos estádios. Você também chegou a tomar pressão? Porque assim, na verdade... torcida, né? Na verdade... A gente tem a nossa cabine do Flamengo, da Flá TV no Maracanã, ela é a cabine mais próxima ali da torcida do Flamengo, encostada na torcida do Flamengo, é a cabine 1. Lá, aqui onde eu estou, está à minha esquerda, bem do lado da torcida. Pô, quando perde, você não consegue batendo no vidro. É como se a gente entrasse em campo. Fala, calma, galera, a gente não entra em campo, a gente só está narrando o jogo aqui. Mas faz parte da vida, isso é do jogo. E você, no caso... Se tivesse continuado lá, você teria feito assim alguma coisa diferente? Faltou fazer alguma coisa? Sempre tem muita coisa para melhorar, sempre tem. Né? Eu acho assim que o caminho de crescimento da Flá TV passava realmente agora pela contratação de grandes nomes. Então eu acho que nesse aspecto a Flamengo TV acertou muito em trazer o João Guilherme, que é o locutor mais identificado com a torcida do Flamengo. Eu particularmente gosto da pessoa e gosto do trabalho, e é o locutor mais identificado. A Dani Boaventura, idem, como repórter. Então, acho que foram duas ótimas contratações, indiscutíveis, na minha opinião. Acho que eu faria algumas coisas diferentes. Não vou aqui ficar falando do que eu acho de errado ou de certo. Acho que na parte técnica, na parte de produção, eles podiam ter mantido quem estava lá, que já funcionava muito bem, a gente já não tinha problema, eles acabaram andando um pouco para trás para percorrer um caminho que a gente já percorreu, não precisava.
Mas aí, enfim, aí cada gestão com a sua gestão, não vou aqui ficar opinando, porque, no final das contas, o que eu quero, de coração, como flamenguista, é que dê tudo certo. Que tudo que aconteça no Flamengo dê certo. Porque eu sou Flamengo, porra, antes de ser eu mesmo. Então, porra, é isso. E desses 6 anos, quem é o jogador do elenco que você trabalhou lá, que era mais acessível assim para dar entrevista, que sabia falar melhor com o torcedor? Cara, assim, que sabia falar melhor com o torcedor é diferente de ser acessível. Ah, tá. Não tem Porque às problema. vezes o cara, quando dá entrevista, fala muito bem, mas se ele puder não dar, ele não dá. Ah, entendi. Né? Mas, por exemplo, um jogador que era. Sempre que a gente chamava, estava disponível para falar com a gente, era o Léo Pereira. Gente boa pra caramba, sempre disponível. Normalmente os zagueiros, talvez por eles serem menos assediados pela imprensa, eles são mais acessíveis. Né? O Léo Ortiz é ótimo também, sempre disponível. O Arão não. O Arão era mais difícil. Tem alguns mais difíceis. Quando falava bem pra cacete. Aliás, o programa de despedida do Arão foi um dos programas mais legais que eu fiz na Flá TV, que ele chorou pra caramba. Mas é um cara que não gosta de falar, o direito dele, né? Entendi. O Arrascaeta também sempre muito acessível. Obviamente que pela dificuldade da língua não é o cara que se comunica melhor, mas muito acessível também, muito tranquilo para falar. Todos eles. Davi Luiz se comunica muito bem. Felipe Luiz, que não gosta de falar, mas quando fala bem demais. Né? As entrevistas coletivas dele são aulas, né? São espetaculares. Enfim, não tive assim. Tive alguns que não gostavam de falar, mas quando falavam, todo mundo vai bem. Né? O De La Cruz é um que vai bem, que gosta, que fala, é acessível. Né? Obviamente que tem a dificuldade da língua, barreira da língua, mas vai bem também. E o Diego Ribas, quando ele teve aquela contusão e voltou, parece que fez um documentário, né? Ele fez um documentário nas redes dele que ele cedeu para a gente exibir na Flá TV. Ele mesmo que pagou a produção, ele que pagou a produção por fora. Mas cedeu para a gente. Adoraria, mas ele fez sozinho, mas ele deixou a gente transmitir na Flá TV. O Diego é outro cara diferente também. Está na linha dos diferentes também. Mas o Diego, esse até é o que eu tenho uma relação mais próxima, porque eu fiz um trabalho com ele em 2016, quando ele veio. Eu nem estava na Flá TV. Entendi. Eu tinha um cliente que era a IES Idiomas, que era inclusive patrocinador na época da camisa do Flamengo, e a gente contratou o Diego, como ele falava vários idiomas, a gente contratou ele como garoto propaganda, logo que ele chegou no Flamengo. Então eu tive uma relação com ele até anterior a eu trabalhar no Flamengo. Entendi. E o Felipe Luiz como técnico, o que é que você pode falar dele? Fenômeno. Cara, o Felipe Luiz, assim, quem conviveu e ia lá e via os treinos, estava na cara que ele ia virar um técnico e estava na cara que ele ia virar um técnico de sucesso. Porque, pô, é um estudioso. É um cara que ia para os jogos com um tablet e não era ouvindo música, como todos os jogadores vão. Ia com um tablet estudando o adversário, o cara que ele ia marcar. Entendeu? Ele é um estudioso. Né? Porque o Felipe Luiz, ele mesmo já falou isso. Ele não é, em termos assim, ele não é um atleta fenomenal enquanto atleta, fisicamente falando. Mas ele é um cara que estuda e tem uma inteligência muito, muito, muito acima da média. Né? Então, assim, ele era um técnico dentro de campo. Todos os jogadores falam isso. Porque ele jogando, ele já era um técnico. Né? E ele se preparou. Ele, enquanto jogava, já estava fazendo curso de técnico. Né? E, assim, eu tinha certeza. Tinha certeza. E acho que o Felipe Luiz, queiram ou não queiram, e aí, sem querer politizar nada, é um grande legado da gestão Landim. Porque ele pelo que eu sei, não participei de nada, nenhuma negociação para nada, mas pelo que eu ouvi falar, eu não sou nenhuma fonte disso, mas pelo que eu ouvi falar de Zum, não foi fácil convencer ele a entrar de técnico do 17, depois passar para o 20, depois vir para profissional. Teve muita conversa do Landim e do Marcos Braz para convencer. Então eu acho ele um legado, porque ele deu certo em todas as categorias. Ele ganhou título, acho que ele ganhou todos os títulos que ele disputou até agora. Sim, né? foi. Então, e vai continuar ganhando. Ele tem, obviamente, ele fala a língua dos jogadores, muitos são amigos dele porque jogaram com eles. E ele, taticamente, é um cara brilhante, é um estudioso. É um cara que, muitas vezes, dá nó tático desses técnicos aí mais antigos que estão no futebol. Acho que ele tem um futuro brilhante, seja no Flamengo, que eu espero que fique muitos anos e nos dê muitas alegrias, seja depois treinando algum time fora ou na seleção, que eu acho que não é uma coisa para agora. O Wesley teve para sair, né, ano passado, para o Atalanta. Se pudesse decidir, ele ficaria agora para 2025 ou você já está na hora de ser vendido? Tecnicamente, eu adoraria que ele ficasse, porque ele está voando, né? O moleque está voando, né? Um moleque que se superou, né? Que tem uma história de superação, porque o que se vaiou ele quando ele foi lançado no profissional, o que se bateu nele, pô, brincadeira, né?
E ele superou isso, teve personalidade, se preparou, inclusive particularmente, contratou profissionais para ajudar ele a se preparar. Soube. E, porra, hoje ele é um fenômeno, ele é uma unanimidade numa posição que é carente no mundo todo, que é a lateral direita. Né? Tem poucos laterais direitos no mundo hoje bons, né? Então, eu acho muito difícil o Flamengo segurar ele na janela do meio do ano. Acho muito difícil. Principalmente agora que vai vir o Super Mundial, ele vai ficar na vitrine, né? Acho muito difícil. Adoraria que ficasse pelo aspecto técnico. Mas acho também que ele representa um ativo que vai dar uma grana para o Flamengo, que não dá para o Flamengo não abrir mão disso, né? Uma das linhas de receita importantes hoje em qualquer clube de futebol é a venda de ativos, né, de jogadores. Não tem jeito, é inevitável. E o Zico teve lá na entrevista do Léo Ortiz e fez um elogio a ele, né? Você concordou com aqueles elogios, o Léo Ortiz? Não, sem dúvida. O Léo Ortiz joga muito. O Léo Ortiz joga muito, um jogador de personalidade, porra, um cara que é uma liderança positiva dentro do grupo. Né? E é um jogador, eu acho um jogador muito bom. Se o Zico falou, quem sou eu para dizer que está errado, porra? E o Gerson, você renovaria com ele por 5 anos mesmo? Eu renovaria. Eu, porra, sou fã de carteirinha do Coringa, bicho. E o Coringa é um jogador. Ele é um cara que não gosta de dar entrevista. Ele é um dos mais difíceis eu ia de dar perguntar, entrevista. Tá? Eu ia perguntar isso. Muito difícil conseguir arrancar uma entrevista dele. Aí quando tinha que pedir, Mas é você que tinha que pedir. Tinha que ir, mas é difícil. Ele dizia mais não, muito mais não do que sim. Sim. Mas assim, no trato, no dia a dia, gente boa pra caramba, ajuda todo mundo, ajuda muita gente. Eu acho bacana quando a pessoa ajuda as pessoas sem ficar anunciando isso. Propaganda, né? E ele é desse. Ele ajuda muita gente, ninguém sabe. Entendi. Né? Não só jogador, gente mesmo, na comunidade e tal. E além disso, ele realmente, depois que ele virou capitão, cara, parece que ele mudou. Né? Ele realmente assumiu essa coisa de ser líder e é um puta líder. E ele é, assim, uma coisa que eu gosto e que não é tão comum hoje em dia. Na época do Zico era muito comum, hoje não. Ele é muito flamenguista. Ele é muito flamenguista. Ele sofre muito quando perde e vibra muito quando ganha. Então, eu acho muito importante ter algum jogador no elenco com essa característica, que não está ali só pelo profissional, que está ali também pelo amor. E eu acho que ele é esse jogador. Entendeu? Então, e ainda é um cara jovem, tem muito para dar. É um jogador que se machuca pouco. Né? Ano passado, ele praticamente jogou todos os jogos da temporada. Inteiros. Não gosta de sair, não gosta de não jogar. Ele jogou todos os jogos depois que ele voltou daquele né? problema. Depois do problema, tá. Mas se machuca pouco. Isso. Eu acho ele um jogador assim, precioso, se puder manter. Mas também é outro jogador que tem mercado lá fora. Né? E o Bruno Henrique, caladinho daquele jeito. É outro também espetacular. Já tem mais título que o Zico no Flamengo. Impressionante. O Bruno Henrique é aquele jogador que a gente chama, a gente diz na gíria do futebol. Tudo que eu estou falando aqui é opinião minha, eu não sou técnico de futebol, tô ali, você veio para dar opinião. Eu sou da comunicação. Mas assim, o Bruno Henrique, para mim, é aquele jogador que a gente diz assim, esse é jogador de jogo grande. Ah, entendi. Cara, é aquele jogador que sempre aparece bem pra cacete nos jogos grandes. Né? No ator, ele diz que ele é o rei dos clássicos hoje. Ele é jogador de jogo grande. Bicho. Bota um jogo que tá todo mundo amarelando, ele vai lá e resolve. Né? Ele é jogador de jogo grande. Agora eu tô falando como torcedor. Isso. É o tipo de jogador que todo torcedor gosta. Porque sabe que, cara, ele vai entrar e vai dar a vida. Né? E tem a malandragem, tem muita cara do Flamengo. Ele acha ele muita cara do Mengão. E se você pudesse decidir lá, o Gabigol teria ficado? Porra, que pergunta difícil. Cara, eu tenho uma enorme dívida de gratidão enquanto torcedor com o Gabigol. É o cara que nos deu os títulos. Quase infartar, né? Me fez quase infartar. É o cara que foi decisivo nos títulos. Mas, cara, eu acho que ele não vinha bem há algum tempo. Não vinha numa fase boa há algum tempo. Eu acho que ele é um grande jogador. Acho que já está se recuperando lá no Cruzeiro. Acho que vai se recuperar. Mas ele sabe-se lá por qual motivo. Aí, realmente, ele é um jogador muito fechado na vida pessoal dele. Ah, tá. Eu tinha pouco acesso a ele. Mas ele dava entrevista? De vez em quando. Difícil também. Então é igual o Gerson, assim. Também mais difícil. Mais em campo. Mas, então, eu não sei explicar exatamente o porquê. Se tinha alguma coisa física na cabeça. Eu realmente não sei. Mas ele não vinha com o rendimento que ele podia ter. Que a gente viu ele ter. Entendi. Né? E aí, eu acho que surgiu a oportunidade dele sair. Acho que foi bem saído, vamos dizer assim. Acho que tinha que sair mesmo. Então, eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Blue Thierry. Você pudesse contratar algum jogador do futebol brasileiro para o Flamengo, quem você contrataria? Um jogador que esteja jogando no Brasil ou qualquer um do mundo? Não, no Brasil, Pode ser mais de um.
Cara, eu acho que o Flamengo tem o melhor time do Brasil disparado. Tem o melhor elenco do Brasil disparado, assim, disparado mesmo. Se vai, assim, vai ganhar tudo ou não é outro problema. Futebol, mas a gente não sabe, não dá para dizer o que vai acontecer. Se vai encaixar, se vai jogar bem ou não, não sei. Mas jogador do Brasil que eu gostaria de ver no Flamengo, vou tomar porrada aqui com o que eu vou dizer, tá? Se tiver 50%, Neymar. Entendi. 50%. Por tudo que ele ia representar. Entendi. Primeiro que eu acho que no Flamengo ele ia jogar pra caralho. Segundo que eu acho ele muito melhor que todos os jogadores que tem aí. Terceiro que, porra, em termos de marketing, de imagem, de comunicação... Seria bom até pra TV, né? Porra, pra explorar a imagem dele é, porra, espetacular. Entendi. Né? E eu acho que ele ia fazer a festa aqui do torcedor. Né? Assim, não vejo outro assim que me enche os olhos. Tem um ou outro aí que se viesse, compõe e tal, mas não tem ninguém que... é muito... Não vejo nenhum outro jogador jogando no Brasil que seja melhor do que os jogadores do Flamengo. Tem equivalentes ali, um pouco melhor, pior e tal. Mas ninguém que eu acho, pô, esse aqui vem e vai resolver. O cara que vem, que entra para jogar, se tiver em forma, que entra para jogar e que vai, porra, explodiria no Flamengo é o Neymar. Mas acho difícil vir. Hoje eu li nas redes sociais que a Flamengo TV não está mais transmitindo os jogos da base, né? Sim. O que você acha disso? Acho uma pena. Porque tinha uma audiência muito boa para começar. Uma audiência muito boa. E assim, acho que a gente vai entregar de bandeja a audiência da torcida do Flamengo, que é enorme, para as TVs dos concorrentes. Porque, nós não vamos transmitir os nossos jogos. Ok, mas e quando o Flamengo for jogar contra o Botafogo, mando do Botafogo, com o Vasco, mando do Vasco, Fluminense, mando do Fluminense? Eles vão transmitir. E a gente trocava, né? Então, a gente transmitia os jogos com o mando deles e eles transmitiam os jogos com o mando nosso. Invariavelmente, a nossa audiência era o triplo, ou o quádruplo, ou o quíntuplo dos outros times. Essa audiência toda, vai ver, quem quiser assistir, vai assistir na Flu TV, na Vasco TV e na Botafogo TV. Entendi. Então, eu acho uma pena. Não conseguia... Achei a justificativa que eu vi na imprensa, né? Achei a justificativa frágil, mas, enfim... Mas aí também não estou lá dentro, não sei exatamente quais são os motivos, não posso, é difícil para mim avaliar. Entendi. Enquanto torcedor, acho uma pena, porque eu, inclusive, gostava muito de ver os moleques jogarem. Eu até ia muito na Gávea assistir os jogos, mesmo sem tendo outro diretor lá dirigindo, eu gostava de ver. Aproveitando que você falou que ia ver os jogos na Gávea, você acha que o Lohan tem que ser aproveitado no time de cima, tem que ser emprestado, igual o Matheus Gonçalves, e voltar? O que tu acha que eles devem fazer com o Lohan? Pô, é difícil fazer uma análise assim individual, né? Também não estou mais lá dentro há alguns meses. Eu não sei como é que está. Você ia assistir ele na base, né? Eu ia assistir ele. Não, na base ele era craque. Né? Mas eu já vi muitos jogadores brilharem na base e subirem e não funcionarem. Não que ele não vai funcionar, porque ele fez alguns muito bons jogos também. Inclusive no na profissional. Libertadores. Exatamente, ele fez muito bons jogos no profissional. Fez gol contra o Boca. Eu acho que ele é um jogador para ser trabalhado e ficar. Se tiver como trabalhar, é uma avaliação que eu acho. E nesse caso, eu acho que o Felipe Luiz é o cara mais certo para fazer essa avaliação, porque conhece ele desde a base, trabalha com ele há bastante tempo, conhece ele, a personalidade dele, o jeito dele, o jogo dele, e eu acho que é o cara que tem melhor condição para avaliar se ele tem que ficar ou se vai ser bom para ele sair e voltar, ou se vai ser bom sair de vez, né? Eu não me sinto em condições de avaliar isso, sinceramente. Entendi. Agora que se encerrou teu projeto na Flá TV, quais são teus planos para o futuro, pro presente? E você continua na X-Tudo? Como é que tá? Bom, para começar, o que muita gente não sabe, as pessoas continuam batendo na X-Tudo até hoje, porque virou um hábito, né? A X-Tudo já não existe há 3 anos, tá? Né? Eu saí da X-Tudo há 3 anos, a gente encerrou as atividades da X-Tudo com os sócios que eu tinha na X-Tudo. Tá. Eu abri uma outra agência chamada Online Experience. Online Experience. Chamada Olé, Olé. Tá. E abri uma outra empresa chamada Homemade, que é a empresa que cuidava da Flá TV, que é uma empresa específica para cuidar de gestão de canais de streaming. Eu, quando saí do Flamengo, que foi o meu último jogo, foi dia 16, né, que foi o dia 16 de fevereiro, o Fla-Flu final do Campeonato Carioca. 16 de março. De março, perdão. Tá. Final do Carioca. Então você fez igual o Dorival Júnior, saiu campeão. Saí campeão. Entrei campeão, meu primeiro campeonato foi o Carioca 19 e meu último campeonato foi de 16. Entendi. Entrei e saí campeão carioca. Isso. O próximo passo agora é ir para a seleção, hein? Não, tem o São Paulo primeiro. Esqueci. Não há zero hipótese. Cara, eu acho engraçado. As pessoas falam, você trabalharia para outro clube? Eu falei, cara, profissionalmente, eu acho que eu até trabalharia. Eu sou um profissional. Né? Na Flá TV tinha gente que trabalhava lá atrás das câmeras. Não, os repórteres, jornalistas eram todos flamenguistas. Mas atrás das câmeras, tinha 82 pessoas. Tinha gente que torcia para outros times, normal. Isso.
Eu acho até que eu trabalharia, mas acho que muito difícil alguém me contratar, cara. Eu tenho uma identificação com o Flamengo, o mundo sabe da minha doença, do meu fanatismo pelo Flamengo. Acho muito difícil um outro clube me contratar. Acho que eu posso trabalhar com uma entidade, para uma federação, uma confederação, ou para outras coisas. Mas, assim, e quando eu saí da Flá TV, assim, meu último dia, eu pensei, pô, vou descansar. Entendi. Né? Vou tirar uns tempos, porque, assim, são 6 anos sem ter fim de semana. Trabalhando todo sábado, todo domingo. Porque Entendi. todo sábado a gente fazia uma média de 4 a 5 transmissões. Sub-15, 17, 20. Aí tinha um basquete, ou tinha um remo, ou tinha um futebol feminino. Aí todo domingo, às vezes, tinha um jogo de manhã, mais um Maracanã de tarde. Então, assim, trabalhando de terça a domingo direto e folgando na segunda. Então, quando tá todo mundo trabalhando, tá vindo pra praia na segunda. Então, assim, eu falei, cara, deixa eu dar uma normalizada na minha vida e vou pensar, assim, no que eu vou fazer. Mas, imediatamente depois que eu saí, já recebi um convite para dirigir umas transmissões do Showball, que foi um evento transmitido no Sport TV e em 6 canais de streaming. Entendi. E a gente fez a transmissão e passou o sinal para o Sport TV e a gente fez a transmissão para todos os canais. Entendi. E aí, saí no domingo, na terça eu já estava fazendo Showball. 2 dias depois, não tive descanso nenhum. Aí fiquei fazendo 10 dias, parei, mas enquanto eu estava fazendo Showball, já comecei a receber alguns convites para fazer algumas coisas nessa linha, nessa área do streaming, que é uma área que eu acabei... Mas é futebol? Tem futebol, mas tem outras modalidades também, e até outras áreas que fora do esporte. Entendi. Né? E aí eu estou estudando para que lado eu vou. Né? Tem até a possibilidade de eu fazer um canal próprio de esportes, né? Independente. Mas isso tudo... futebol. Sim, mas futebol e outras modalidades. Sim. Mas isso tudo ainda tá bem embrionário. Todas essas possibilidades estão bem embrionárias. Mas o canal seria aqui no Rio, né? Não, eu não vou sair do Rio essa altura da vida, não tenho mais nem idade para ir embora do Rio. Entendi. Mas nada disso fechado ainda estou estudando essas possibilidades. Então, reunião, que é a parte mais chata, que é essa parte burocrática, custos, levantamentos, etc. E eu gosto mesmo de estar no campo fazendo, né? Entendi. Mas daqui a pouco, acho que no máximo em 30 dias, todo mundo vai saber qual caminho eu resolvi seguir. Você gostou do volume de jogo? Cara, ótimo papo. Pô, acho que deu para a gente cobrir aí uma série de assuntos e esclarecer muitas coisas que as pessoas pensam que é de um jeito e é de outro. Né? Acho que foi bem legal, bem bacana. Voltaria outras vezes? Claro, só chamar. Pô. Deixa as tuas redes sociais. Eu acho que você tem que mudar a cor aqui. Esse verde Palmeiras está me incomodando aqui. Você tinha que fazer um vermelho e preto aqui. Desculpa. Mas para isso isso tem ali atrás. Ó. Bom. Pô. Deixa as redes sociais. Tá, o meu Instagram é @Gorodit, com esse nome só tem eu. Se conseguir escrever, GORODICHT, @Gorodit, é o meu Instagram. O meu Facebook é Marcelo Gorodit, mas hoje em dia ninguém mais liga para isso, é coisa de velho. Eu não tenho X, não gosto, porque eu acho a rede do mal. Porra, me bateram tanto no X que eu me traumatizei com o X, não entro no X. Também não tenho TikTok, ainda não tenho. Uma hora dessa, quem sabe eu invento uma dancinha e apareço no TikTok. E no YouTube também, vamos ver para onde. O YouTube provavelmente é por onde eu vou trabalhar, mas ainda não tenho o canal. A minha rede do dia a dia é o Instagram. Galera, o 21º programa do Volume de Jogo está chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração.